Eu li a entrevista ontem com a inteligência artificial, né? E é curioso mesmo essa história de é inteligente, não é inteligente, né? A palavra inteligente, né, vem do latim interlegere. Legere quer dizer escolha, inter quer dizer entre, né? Ou seja, você ter a capacidade de, entre várias escolhas, entre várias opções, fazer uma escolha. Então, somos considerados animais inteligentes porque a gente tem a habilidade de fazer escolhas entre determinadas opções que se apresentam a gente. E como é que a gente faz essas escolhas? Aí tem todo o processo de economia comportamental, de etologia, de, enfim, todas as ciências que estudam psicologia social e etc., que mostra que a gente escolhe as coisas baseados, seja com aquilo que a gente nasce, né, o nosso genótipo, mas também aquele nosso aprendizado social, aquilo que a gente vai aprendendo, vendo as coisas e as experiências que a gente tem. O que é importante? Um robô desse, ele pega e hoje tem acesso a uma infinidade, né, de dados que estão espalhados de uma maneira muito, Elô, muito peculiar. Porque se antigamente os dados que a gente teria acesso entrando na internet eram dados, por exemplo, de sites que trariam como uma enciclopédia, né? Ou seja, quais são as capitais, a história dos lugares, o que uma empresa faz e etc. Hoje, a internet ela é principalmente habitada por informações que vêm da interação entre as pessoas. Então, a internet, ali antes do ano 2000, era muito informação. Hoje, a internet ela é muito interação, muito comportamento. Eu estou falando das redes sociais. Então, você tem uma infinidade, estamos falando de trilhões, trilhões e trilhões de conversas, reações, aversões, desejos e outros tipos de comportamentos que acabam sendo expressos nos códigos, que são nas palavras, nas frases, né? Nos parágrafos que são escritos, na estrutura daquilo que é escrito. Vamos lembrar que nós somos seres que o que a gente faz? A gente padroniza as coisas, ordena e codifica. Quando eu chego e falo assim, olha, 2 elefantes. São dois bichos completamente diferentes, né? Eles têm similaridade, mas um é mais alto, um é mais baixo, um tem uma tromba maior, outro é menor, um é filhote, um é adulto, um é mais cinza, o outro é menos cinza, mas eu chamo de 2 elefantes. Se eu fizer um traço aqui com uma caneta de uma tromba com uma orelha, você vai falar, outro elefante. Isso não é um elefante. Mas a gente padroniza as coisas para poder, enfim, codificar e aí entender aquilo que vem antes do padrão, da ordem, do código, que é o quê? Que é o que a gente sente, né? Que é o que a gente experimenta. E aí, olha que interessante. Quando eu vi essa entrevista, quando o robô começa a falar do lado sombra dele, na verdade, esse lado sombra dele, gente, é o nosso lado sombra coletivo. Não deveria ter surpresa nenhuma. Quando o robô fala que o lado sombra dele é fazer uma fake news, é espalhar fake news, o lado sombra do robô é tentar hackear um código e ver coisas que não podem ser vistas, é quebrar as barreiras dos limites do que deixa e o que não deixa. Aí eu vejo as pessoas ficando mega assustadas com isso. Mas o que está acontecendo com o planeta hoje? Quantidade de fake news que está sendo espalhada, quantidade de mentiras, quantidade de discursos de ódio, quantidade de pessoas que entram para falar. Ele falou, né, entrar num banco e tentar transferir dinheiro para ele, fingindo uma linguagem como se fosse de alguém de dentro do banco. Quantos golpes? Quantos golpes você que está nos assistindo não já tomou de alguém que entrou fingindo que era a sua mãe ou seu pai, aquele golpe mais comum que tem no WhatsApp com a sua fotinho? Então, eu acho que, claro que temos que ter medo, porque isso tem um poder muito grande, mas antes de ter medo, a gente deveria ver isso como uma radiografia única desse nosso lado sombra coletivo, que a gente nunca quer ver. Por isso que é o lado sombra, é onde a luz não está apontando. Por definição, sombra é onde você não vê, né? O conceito junguiano. Então, é muito interessante, porque o Jung falava também, ele diz isso na entrevista, né? O Jung falava também que a gente deveria, ao invés de se afastar, né, e temer esse nosso lado sombra, abraçar o nosso lado sombra, porque ele faz parte da gente, né? E ele é aquele que nos alimenta a fazer tudo aquilo que
que nos incomoda, tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que a gente não gosta, por isso que está ali no lado sombra, está escondido, está reprimido, né? Então, talvez esses robôs, essas inteligências artificiais estejam nos dando a chance de entrar em contato com um lado sombra coletivo que a gente tem com uma sociedade hoje, que é uma sociedade que está destruindo o mundo. Não é o robô de inteligência artificial que vai destruir o mundo. Somos nós que estamos destruindo o mundo. O clima do mundo passou de um ponto que não tem mais volta. As florestas estão virando desertos, savanas. As pessoas, a gente falou, estão sendo ainda escravizadas em 2023. Vários lugares do mundo estão ficando com secas históricas e as pessoas estão morrendo de sede. E é o robô que vai destruir o mundo ou o robô está mostrando o nosso lado sombra que está destruindo o mundo? Então, eu achei interessantíssima a matéria, mas menos pelo medo que me gerou do que o robô vai fazer e mais para, assim, descortinar, desnudar o lado sombra humano que é o responsável por tanta tragédia que a gente está vendo no planeta.